Hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha sala do Zoom para o Neumann Entrevista da Semana, no canal do YouTube, o professor Zé Augusto Vilhão de Albuquerque. O professor Zé Augusto Vilhão de Albuquerque é uma das figuras tops das ciências políticas e sociais na Universidade Brasileira e participou dessa minha empreitada aqui, ó. Acho que nem o professor está sabendo que isso saiu. Aqui, ó. Esse livro aqui. Ora. Esse livro, Não. em 2 volumes, está sendo lançado por uma editora portuguesa chamada Almedina. Tem 70 anos, e então comemorou com 70 entrevistas que eu fiz para o blog do Neumann, do Estadão, onde essa entrevista também será editada, né? E é a primeira entrevista do 2º volume. Está vendo bem aí? Estou vendo. E diz assim, ó. Bonito. Para Guilhom, Bolsonaro ganhou porque prometeu acabar com tudo o que, em 5 anos de indignação popular, não mereceu resposta da elite política. Vamos começar por aí? Vamos lá, então. O senhor mantém assim, quer dizer, o Bolsonaro ganhou contestando a elite política e o voto que definiu a vitória dele foi o voto contra a elite política. A elite política a gente entende, acho que o senhor também entende, né, professor? Por elite de tudo. A cúpula do Poder Judiciário, a direção do Poder Executivo, as mesas e os participantes do Poder Legislativo, e ele ganhou contestando isso, não foi? Exato, e mais do que isso, né? Porque, digamos assim, o centro foi a classe política, porque, veja, desde 2013 que você tinha uma manifestação clara de desconfiança na elite política, na população, né? As pessoas foram para a rua durante 3 anos. Aí, quando chega a eleição, a maioria dos candidatos dizia assim: olha, eu sei fazer melhor do que os outros, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, mas eu faço melhor. Enquanto que ele disse: eu vou fazer completamente diferente, eu vou responder a toda essa raiva que está, digamos assim, silenciosa ou às vezes gritando nas ruas, e ele fez isso. Isso foi o único que, na verdade, expressou o que era, naquele momento, a vontade popular, se bem que era uma vontade popular que foi enganada, porque, digamos, não era bem isso que ele queria, o que ele fez, mas ele expressou, enquanto que os outros não expressaram. Além disso, eu não sei, talvez fosse possível nós acrescentarmos o fato de que ele era de muito baixo clero, baixíssimo clero. Então, ele não participou daquele tipo de corrupção mais grossa, corrupção mais pesada, a corrupção das empreiteiras corrupteiras. E ele não participou dela pelo simples fato de que ele era uma voz isolada exatamente por isso, né? O que é que foi, ao longo de 28 anos, 30 anos, porque 2 anos na Câmara do Rio e 28 anos na Câmara dos Deputados, em Brasília, qual foi, assim, para que pontos o senhor chama a atenção na atuação do deputado Jair Bolsonaro? Bom, primeiro é a falta de liderança, né? Ele nunca teve uma liderança no Congresso. Ele não formou um grupo que o acompanhasse, ele não apresentou ideia, não apresentou projetos, né? Acho que se sobressai mais na carreira dele dentro do Congresso. O outro aspecto é que ele só respondia a demandas muito específicas de grupos muito pequenos, né? O tempo todo ele foi uma espécie de union leader, né? Ele era uma espécie de representante de sindical do baixo clero militar, policial, etc. E essa ligação com o baixo clero que você apontou, ela é muito importante, porque ele não chamava atenção
por nenhuma coisa positiva, mas ele chamava a atenção pela obscuridade que ele representa, né? Eu quero lembrar, então, nós dois temos idade suficiente para ter acompanhado isso muito de perto, essa carreira inteira dele, né? Que essa questão do baixo clero, ela começa, como o senhor lembrou, na ditadura, né? Quer dizer, apesar de ele mentir quando ele diz que participou da luta contra a esquerda na Guerra Suja, ele também ele não era, quando serviu o Exército, ele não fez carreira no Exército, né? Basta ver que parou na patente de capitão, quando foi praticamente obrigado. Houve um acordo para que ele saísse do Exército sem greve de vergonha, né? E a verdade é que existe a ilusão de que o Bolsonaro representa uma certa nostalgia da ditadura, mas ele era um outsider na ditadura, né? Basta ver o fato de que ele levou junto com ele oficiais mais velhos que foram golpistas na ditadura. É o caso do general Augusto Heleno, o caso do general Walter Braga Neto. Todos eles faziam parte daquele grupo frotista, né, do general Silvio Frota, que o general Ernesto Geisel demitiu com desonra, né? Demitiu, o senhor lembra perfeitamente da tentativa de golpe do Frota, quando o Augusto Heleno, o brilhante Ustra, o Curió e outros oficiais foram tentar interceptar a ida dos comandantes de exército para a demissão do Frota e terminaram deixando o Bethlen, que já tinha sido nomeado pelo Geisel substituto do Frota, passar e levar os comandantes para o Geisel e não para o Frota. Então, quer dizer, eles não querem que isso seja explicitado, mas a verdade é essa. Esses arreganhos fascistoides desse grupo que está no poder, principalmente do presidente, eles são do tempo ainda da ditadura. Quer dizer, eles se levantaram contra a própria ditadura militar. O senhor lembra desse episódio famoso aí, quando o Geisel demitiu o Frota e mandou o Bethlen, que era frotista, ou seja, que era ligado aos golpistas, ir buscar os generais, levar para o palácio, em vez de levar para o Forte Apache, onde o Frota pensava ali conseguir o apoio deles contra a indicação do João Figueiredo. Exato. E aí foi digamos, um ponto de não retorno para a linha dura militar, né? Aí foi um momento extremamente importante, porque o Geisel mostrou que ele comandava e mostrou em que direção ele comandava, que era a direção da abertura, né? A tal abertura segura e pautosa, né? Quer dizer, então, isso foi extremamente importante e ele representa, é isso que ele representa, é isso que ele tem representado até agora, né? Ele se cercou, só que houve uma mudança no golpismo mais ou menos ideológico que aquilo representava, mas quando ele se juntou, trouxe em volta dele todo esse pessoal, já foi de um ponto de vista profundamente oportunista, né? Profundamente oportunista. Não existe uma ideologia, não há um programa, não há uma pauta de reformas, etc. O que há é um oportunismo de estar se beneficiando do governo, né? Todos os militares que não eram oportunistas e que vieram para o governo saíram ou foram tirados, né? Então, nós estamos numa situação em que o Exército está sendo representado, o Exército e as Forças Armadas, mas especialmente o Exército, está sendo representado no governo por pessoas que são oportunistas, né? Grupos de pessoas que são bastante que são sujeitos a suspeitas de corrupção bastante extensa, né? E isso é muito ruim para as Forças Armadas, porque eles levaram quase 30 anos para recuperar a confiança popular, né? Da sociedade em geral, né? E agora, infelizmente, a marca que está sendo projetada
na sociedade é uma marca muito ruim, que não condiz com que, digamos, a grande maioria do oficialato superior pensa, representa e quer fazer, né? Pelo menos é a minha opinião. Professor Zé Augusto Virão de Albuquerque, eu lembro ao senhor que uma das marcas não passou despercebida a ação oportunista do Bolsonaro para o principal encaminhador da chamada abertura política, que foi o general Ernesto Geisel. O senhor conhece certamente o depoimento do general Ernesto Geisel, a Fundação Getúlio Vargas, está em livro, em que ele diz explicitamente que o capitão Jair Bolsonaro, à época, com destaque no noticiário por uma reivindicação de mais soldo, seria um mal militar, a palavra exata que ele usou. De certa forma, o Geisel não está mais aí para concordar comigo, mas eu acho que essa pecha de mal militar ela atinge, primeiro, pelo fisiologismo. Antes de falar na corrupção, eu gostaria de falar aqui no fisiologismo. O senhor, eu não sei se o senhor acompanhou uma notícia recente em que o que eu chamei de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse São João Evangelista são a peste, a fome, a guerra e a morte, né? Os nossos 4 cavaleiros do Apocalipse são o Mourão, o Walter Braga Neto, o general Augusto Heleno e o general, esse aí que ocupou a Secretaria-Geral da Presidência, o Luiz Eduardo Ramos. Esses senhores, eu não sei se você acompanhou o noticiário, foi noticiado que esses senhores receberam, no mês de junho, um soldo bastante razoável de R$100 mil. Então, existe, quer dizer, essa... E tem um querido amigo meu, eu não posso declinar o nome, mas que lembra que sempre que um oficial passa pela escola superior de aperfeiçoamento dos oficiais, o erário se compromete com um belo soldo ao longo de 100 anos. Né? Ao longo de 100 anos, as suas descendentes, desde que se mantenham solteiras, continuam arcando com soldos desse nível. Então, nós temos que... A primeira coisa que nós temos que lembrar eu não me lembro mais, eu procurei aqui, não achei, mas os oficiais da reserva e da ativa que estão pendurados em cabides na administração federal. E um super cabide de luxo, que é esse de R$100 mil. Então, nós temos que primeiro falar no fisiologismo. O que é que o senhor acha? A gente fala do fisiologismo das Forças Armadas. Pois é, mas é um fisiologismo, digamos assim, barato, né? Que, embora seja caro para os nossos bolsos e para o Tesouro, é barato no sentido de... É um fisiologismo que passa, por exemplo, pela rachadinha, né? Quer dizer, é uma coisa muito baixa, é uma coisa que denigre as pessoas. Você, digamos assim, se apoderar de alguma forma do dinheiro das pessoas que são os seus subordinados, né? Quer dizer, isso é uma coisa muito, muito grave. Esse fisiologismo não é um fisiologismo de quem recebe prebendas do governo para ganhar votos na prefeitura, no governo do Estado, né? Para se beneficiar algumas grandes empresas. É um fisiologismo de nível muito baixo, de nível muito inferior. Né? Eu prefiro a definição do crime, peculato, ou então extorsão. E rachadinha fica parecendo uma coisa meio simpática, né? Meio, assim, né? É uma coisa diminutiva, né? Tal. Mas eu, insistindo aqui no você tem razão. Você tem razão. É só que, enfim, as pessoas entendem o que quer dizer isso. Você tem razão, é extorsão, é uma coisa criminosa, se é verdade, né? Uma vez que isso seja comprovado, e parece estar sendo comprovado em tudo quanto é lugar, só não vai para o veredito final, porque, enfim, né? Você sabe como é a justiça no Brasil, como ela funciona. Né? O peculato, corrupção passiva,
organização criminosa, são vários crimes pelos quais o senador Flávio Bolsonaro e o pai são acusados de praticar no exercício de seus mandatos. Mas eu acho que o senhor foi injusto em relação ao exercício do mandato pelo Bolsonaro, porque ele fez um projeto. Sabe qual foi, não? Ele fez aprovar, junto com o deputado Arlindo Quinalha, como ele sindicalista, só que do PT e médico, a pílula do câncer. Teve um colega, acho que não era colega seu, porque não era bem da USP, ele era da universidade aí pública do interior, que inventou a pílula do câncer, a picaretagem da pior espécie, e até hoje o Bolsonaro luta para... porque a grande vocação dele é, além de brigar por soldo, a vocação de charlatanice, né? Então, ele logo encontra charlatães para dividir as glórias. Então, tem esse episódio da pílula do câncer, que foi a cloroquina do passado. Era um senhor lá de São Carlos, se eu não me engano, que já morreu até, coitado, nem vou aqui me referir a ele. Mas, voltando à questão do peculato, é aí que nós começamos eu não sei, que talvez seja um pouco duro, né? Mas eles não são a nata, eles são a escória das Forças Armadas e principalmente do Exército, não é isso? Quer dizer, eles são selecionados a dedo, porque eles convivem entre eles, são golpistas, já tentaram golpe no Geisel, não foram bem-sucedidos e continuam aí no exercício do seu golpismo. Eu antigamente chamava de fascistoide, mas agora a visita da deputada alemã do Alternativa para a Alemanha, a Beatrix Storch, que é neta do último ministro das Finanças de Adolf Hitler, recebida pelo Bolsonaro como marido e tal, e a descoberta por uma colega sua, pesquisadora, Adriana Dias, se eu não me engano, da Unicamp, de mensagens na internet, em 2004, do Bolsonaro agradecendo o apoio que recebia dos neonazistas, de sites neonazistas, dizendo que eles eram a própria razão da existência dele. Acho que não seria muito pesado a gente qualificá-lo como neonazista, não é não? Olha, eu acho que sim, porque ele não tem ideologia. Então, o nazismo, como o fascismo, tem uma ideologia. E o que acontece é que essa falta de liderança que você já apontou, que a gente discutiu aqui, essa falta de liderança, ela faz com que ele, na verdade, seja liderado de baixo para cima. Quer dizer, ele não é ele quem pauta as coisas, ele é pautado por esse pequeno grupo que o apoia. E cada vez que alguém ou algum grupo se manifesta a favor dele, ele imediatamente adere. É ele quem adere, né? Foi feito um estudo assim, recentemente, acho que aqui na USP, uma tese, em que fica mais ou menos claro que a adesão dele ao evangelismo, né, é muito recente, e veio de um momento em que ele encontrou uma liderança evangélica que trouxe apoio político para ele, né? Porque essas lideranças evangélicas não estão todas com ele, né? E ele não consegue ter isso na mão, mas houve muito mais uma adesão dele a esse grupo, quando ele viu que ele podia ajudá-lo nas eleições, do que o contrário. Você nota, por exemplo, que quando muitas vezes ele está se manifestando a respeito de algum... Apoia, por exemplo, vamos dar um exemplo na economia. Ele apoia uma proposta do Guedes, uma proposta que, aparentemente, ela ofende algum dos grupos de interesse que tem ali, né? Ele manda aquilo para o Congresso, a coisa começa a ser debatida, de repente ele muda de ideia, né? Ele muda de ideia por quê? Porque a base internética, digamos assim, que o apoia, começa a falar mal, e ele imediatamente ele adere, ele muda de posição. Então, isso é um problema muito grande que eu acho que vai se agravar agora com esse casamento
estranho com o Centrão, né? Porque nós estamos numa situação em que temos um presidente, temos um governo que não está interessado em governar, que não governa, não está interessado em governar, e que é apoiado agora por um grupo, ele entrega, digamos, o governo, né? Ele achou que ele ia comprar o Centrão, e, na verdade, foi o Centrão que se apoderou do governo, né? Houve o inverso. E o Centrão, você sabe muito bem, o Centrão ele não é um grupo que tenha um programa, não é um grupo que tenha uma pauta, ele é um grupo predatório, né? Quer dizer, a relação deles, nunca o que se chamou Centrão, desde aquele primeiro Centrão que foi criado para apoiar o Sarney, né? O Centrão não tem uma estratégia de poder, de exercer o poder de governar. Eles não têm interesse em governar. Governar é uma coisa muito, muito complicada, que o Freud dizia que era uma profissão impossível, né? É complicado, você tem que fazer concessões, você tem que convencer as pessoas, você tem que deixar de lado alguns dos seus projetos para, digamos, de certa forma, continuar no poder. E agora nós temos um governo predatório apoiado por digamos, uma maioria, ou sim, na verdade não chega a ser uma maioria, também predatória. Então, nós estamos numa situação crítica, porque quem vai governar? Em algum momento diziam, não, o Congresso está governando, né? O Rodrigo Maia está, quem é o primeiro-ministro, não sei o quê, mas não é verdade. A Assembleia não governa. Isso Aristóteles já sabia, né? Então, nós estamos numa situação grave, porque a eleição está se aproximando, né? O Centrão, por esse espírito predatório, ele quer predar até o fim, ele espera que esse governo vá o mais longo possível para ele continuar se beneficiando das tetas da República, né? E a situação é difícil porque nós vamos ficar sem governo, e o governo não quer governar. Me ocorre aqui, eu acompanho o senhor nas redes sociais, eu sou um ativista nas redes sociais, mas eu também estou lá dando os meus palpites. E um desses palpites é o seguinte: eu acho que eu tive um verdadeiro Fiat Lux quando eu descobri que o que unia esses militares com os evangélicos não tinha nada a ver com a fé, nem com a fada. Nem a fé, nem a fada. É a picaretagem. E a picaretagem de pé de chinelo. Então, eu quero lembrar, o senhor falou na conversão do Bolsonaro. O Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão por um pastor chamado Everaldo. O senhor tem notícia do pastor Everaldo? Não, notícia não. Está na cadeia. Está na cadeia. Está na cadeia por quê? Por corrupção. Então, o pastor Everaldo, que converteu o Bolsonaro ao evangelismo, não tem nada a ver com o evangelho, é picaretagem. E picareta pede chinelo. Porque o picareta, o bom picareta, não digo bom picareta, entre aspas, né? É o Francisco Emerson Domiciano. O senhor já viu uma fotografia do Francisco Emerson Domiciano? Eu nunca vi. No entanto, ele assinou um contrato e quase que ele põe a mão em 200 milhões de reais sem entregar uma dose da vacina indiana, né? Pela tal da Precisa, né? Agora, o pé de chinelo é o pastor Everaldo, está preso. O bom picareta não se deixa prender, né? Esse pastor aí, Hamilton, sem H, de Paula, também estava vendendo doses de vacina que não existem, vacinas que não tinham nenhum laboratório para fornecer. Então, o que os une... Eu estou querendo chegar nesse raciocínio para perguntar ao senhor como é que se formou a base dessa picaretagem militante nas polícias militares, em que as polícias militares já vêm, no caso do assassinato da juíza Scioli, Patrícia Scioli, lá no Rio e tal, se organizando há muito tempo, e hoje está absolutamente controlada pelo Bolsonaro, exatamente dentro da metodologia das milícias, né? As milícias fardadas militares, às quais ele se refere abertamente, né?
essas milícias evangélicas, né? Ele nomeou o embaixador que não pode sair do Brasil, o Crivella, né, sobrinho do Bispo Macedo, para a África do Sul, para ficar perto de Angola, para resolver um problema lá de picaretagem da igreja dele. Então, o que os une, na verdade, e é isso que é duro da gente. Eu estou ainda no raciocínio lá da eleição, professor, que é o seguinte: as pessoas votaram nele porque ele era o picareta menor, não havia o não picareta. Então, votaram no picareta pé de chinelo. E aí, o picareta pé de chinelo levou todos os picaretas pé de chinelo disponíveis no Brasil para o governo, para o desgoverno, porque, como o senhor lembrou, ninguém governa ali. Em relação ao Centrão, é o seguinte: o Centrão só quer roubar. Vai lá, pega o dinheiro e dane-se o Bolsonaro. Pois é. Então, agora ele está escolhendo, mais uma vez, gozado como se repetem as coisas. Isso ocorreu com o Collor, ocorreu com a Dilma, é que, aos poucos, essa incapacidade de governar se manifesta de tal maneira que a pessoa vai, primeiro, faz mudanças de ministério o tempo todo, sempre procurando resolver algum problema, mas aquilo não se resolve, e então se tenta recorrer a, digamos, um mágico que vai resolver todos os problemas, né? O Collor fez isso em determinado momento, ele praticamente entregou o governo nas mãos do Bonhoeffer, mas também não funcionou, porque em pouco tempo o Bonhoeffer queria governar, então ele não queria, né? Foi aquele gesto da Dilma que me parece que foi fatal para ela, de tentar trazer o Lula para governar no lugar dela, né? E agora o Bolsonaro está trazendo um mago para governar, né? E aí você me pergunta, ou não me pergunta, mas eu vou responder. Responda, professor. O professor vive reclamando aqui que eu interrompo muito, mas o seu colega professor Dionísio da Silva disse o seguinte, que ele luta pelo meu sagrado direito de interromper. Responda sem que eu tenha perguntado, por favor, professor Guilherme. Que é o seguinte: será que vai resolver esse problema? Será que o Ciro... Aliás, você tinha dito que ia por esse... que nós íamos conversar sobre isso. Isso. Então, será que o Ciro resolve o problema? Eu acho que aí tem duas imagens e dois ditados que podem dar uma resposta, que é o seguinte: uma andorinha só não faz verão, e a outra é: um gafanhoto só não faz uma nuvem. Você pode escolher qual é a metáfora que você prefere. Mas vamos fazer uma justiça aqui ao Fernando Collor. É o seguinte: o Roberto Jefferson deu uma entrevista para o Estadão, na hora que o Bolsonaro escolheu o Ciro Nogueira, dizendo que ele estava repetindo o Collor. Não, o Bolsonaro não está repetindo o Collor. O Collor fez uma tentativa que era um ministério de notáveis. O senhor lembra isso? O senhor falou no Bonhoeffer, tinha o Jatene, tinha o Passarinho, quer dizer, a tentativa do Collor foi limpar a própria sujeira com gente limpa que se ofereceu em troca do poder para fazer isso, mas isso não foi bastante. Hoje é diferente, né? Há uma diferença enorme, um abismo entre o Bonhoeffer e o Ciro Nogueira. Qual é o abismo? O Bonhoeffer é uma pessoa da alta elite dirigente do Brasil. E eu não estou elogiando, não. Eu gosto muito do Bonhoeffer, não estou elogiando, não, porque eu partilho daquela opinião que o senhor conhece muito bem, do Santiago Dantas. O povo brasileiro é maravilhoso, mas a elite é uma merda. O Santiago Dantas tinha razão. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: o problema todo do Ciro Nogueira, mais do que qualquer coisa, os 5 processos, é o fato de que ele é um Zé Ninguém. Então, eu até cheguei a chamá-lo de Ciro Nogueira, mas atualmente eu prefiro chamá-lo de Ciro Ninguém. Ele é ninguém, ele é nada. O senhor, ele teve, eu fiz as contas aqui, 800 e poucos mil votos numa eleição de 2, lá no Piauí, no Senado. O partido dele, o PP, tem hoje a segunda bancada, que cresceu de forma vegetativa lá dentro da Câmara, e ele tem uma bancada desprezível no Senado, e ele foi escolhido por ser da bancada do Senado. Mas o pior de tudo é a participação dele na CPI da Covid. Eu acho, professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, primo do meu querido e saudoso amigo Mário Petrelli, dono da TV Bandeirantes,
e não está mais entre nós. Mas, olha, eu acho que o Ciro está vendendo um peixe que já apodreceu. Aliás, o peixe nem apodreceu porque ele nunca nem teve esse peixe. E eu quero lembrar o senhor que é um brasileiro atento, além de ser um grande cientista social, político, a atuação do Ciro Ninguém na CPI da Covid. Ele é presidente do PP, partido do Paulo Maluf, símbolo da corrupção na ditadura, e ele ia lá ler trechos preparados pela assessoria lá no Planalto, lia mal, muito mal, nunca teve uma atitude de coragem, como tem, por exemplo, o líder do governo lá, e aquele locutor de Rondônia, Marcos Rogério, né? Não, ele foi uma figura apagada. Eu quero saber o que é uma figura apagada na CPI, que está, a primeira CPI da história que está desmoralizando um governo, pode fazer na chefia da Casa Civil, numa tentativa de salvar a reeleição do chefe do Executivo. Eu acho que a única coisa que ele pode fazer, em primeiro lugar, é não ofuscar o presidente, né? Eu acho que espero que ele tenha, quer dizer, espero não, enfim, eu suponho-me que ele tem, enfim, ele tem raciocínio suficiente para entender que se ele começar a governar, ele vai se dar mal. Se ele tivesse capacidade para governar e começasse a governar, ele ia se dar mal, porque é o que tem acontecido em qualquer pessoa que no governo se apresente, se sobressaia, né? Imediatamente ele é afastado, porque faz sombra, né? Essa é uma coisa. Outra coisa é que é muito diferente você atrair para o seu partido pessoas que às quais você vai dar total liberdade de autonomia para fazer o que você quiser, né? E, ao mesmo tempo, promete e consegue transferir recursos, etc. Você está numa posição de distribuir coisas. Você está numa posição em que você está cheio de coisas para distribuir. Isso é uma coisa. Agora, governar é ao contrário. Você não tem nada para distribuir, você tem que inventar alguma coisa para dar em troca do que as pessoas estão esperando, né? Então, qual é o plano de reerguimento da economia que tem o PP, e que tem o Centrão, e que tem o Ciro Nogueira? Não ouvimos falar, né? Quem teria um plano nessa coisa era do Guedes, mas esse plano nunca saiu da gaveta. Ou melhor, saiu da gaveta, foi para o Congresso, depois foi retirado de novo. Então, não há, quer dizer, não tem rumo, né? Não tem rumo. Agora, eu acho que, infelizmente, nós temos uma situação complicada, porque a classe política parece que não aprendeu com a desgraça de 2018 e está se preparando para repetir a mesma coisa, né? Embora eu acho que agora a sociedade civil está, de certa forma, quer dizer, nós eleitores, está, de certa forma, começando a dizer, olha, se nós deixarmos na mão dos partidos e das candidaturas, não vai dar em nada, vai dar, de novo, uma grande fragmentação e as pessoas, alguém vai para o segundo turno com 15%, 20% de votos, né? Que é um absurdo, né? Eu estou muito preocupado com essa questão no momento. Como evitar que, novamente, a classe política, os partidos e os aspirantes à presidência vão novamente entregar, digamos, o futuro do Brasil a grupos que são minoritários, né? E que só conseguem se fortalecer pela fraqueza dos outros, né? O Collor fez uma tentativa que foi pedir que o povo fosse de verde e amarelo, o povo foi de luto para a rua. O Bolsonaro está correndo esse risco com o Ciro Ninguém. A diferença é aquela que eu te falei. O Collor tinha a elite, que não é grande coisa, mas tinha a elite. O Bolsonaro tem... o senhor chamou de baixo clero, eu já chamo de picareta pé de chinelo. Arthur Lira é um picareta pé de chinelo, apesar de ser proibido.
neto do João Lira, grande usineiro, filho de Benedito Lira e tal. Mas botou a mão em 11 bilhões, né? 11 bilhões. Está todo mundo reclamando de 6 bilhões para o fundo partidário, que é um absurdo. O fundo partidário é um absurdo, mas o orçamento clandestino denunciado pelo Estadão e controlado pelo Arthur Lira é 11 bilhões de reais. E sem contar que depois ainda veio o tal do cheque em branco. Então, o problema todo é que isso ainda não significa governar, no sentido que o senhor falou, do verbo governar, no sentido real do verbo governar. O problema do Brasil não é um mau governo, é um desgoverno. Não há governo no Brasil e está todo mundo de olho no erário, de meter a mão, de roubar, né? E o próprio Bolsonaro, o senhor não se esqueça, na semana passada, ele disse o seguinte: eu sempre fui centrão, eu sou o centrão, o centrão sou eu. E, além do mais, o seguinte: nós não sabemos quem é que está mandando. O senhor não sabe, eu não sei, nós nunca vamos saber. Agora, ele não é. Ele entregou o poder ao centrão, mas também não tem no centrão ninguém interessado no poder. Está todo mundo interessado no cofre, não é verdade? Pois é. Acontece que parece que o Bolsonaro é especialista em dar o que ele não tem, né? Então, ele usou uma frase que me deixou estarrecido. Ele disse: eu estou entregando a alma do governo ao Centrão. É como se ele tivesse alma para entregar, né? Então, digamos assim, um paradoxo. Você quer entregar alguma coisa para alguém que não quer que você está entregando, né? Porque e você não tem. Você não tem para entregar e a pessoa que vai receber não quer receber. E é uma frase fáustica, né? É a frase do Dr. Fausto. Não, é uma frase do Jacques Lacan, aquele psicanalista francês. Teve um humorista meio letrado assim que recentemente imitou esse negócio, fez um meme que ele dizia assim: ô, Jacques Loucão, você diz que você vai entregar o que você não tem para quem não quer receber? Mas eu digo que ele vendeu a alma, né? Como Fausto, o Dr. Fausto. Exatamente. Aconselho a leitura do Dr. Fausto, do Thomas Mann, hein? Isso aí. Continue, por favor, professor. Não, só isso. Não, é isso que eu estava dizendo. É o loucão, a frase é da verdade. Aliás, é um bom apelido aí para um psiquiatra necessário para o governo. Né? Mas, olha, hoje, na verdade, ontem, eu já fui dormir muito embrulhado. Muito. O senhor acha assim, não é uma puta velha, como se diz, né? Uma gíria e tal. Não se impressiona mais com... Mas eu vi uma coisa ontem que me impressionou muito, que foi a notícia de que o controlador-geral da União disse que fez uma investigação muito rápida, né, a respeito dos contratos da Covaxin com a Precisa Medicamentos e que descobriu que havia irregularidade, mas que não há corrupção. A Controladoria Geral da União está entregue ao Bolsonaro, aquele que nomeou, um cara chamado Wagner Rosário, que é um rosário dos nossos pecados, e ela investiga e descobre. Aliás, nem precisou descobrir. A Barack Biotech, o laboratório que vendeu a vacina, rescindiu o contrato. O governo, o Ministério da Saúde rescindiu o contrato. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não autorizou a importação da vacina. E o cara vai em público, ao lado de outro estafermo, o Marcelo Queiroga, meu conterrâneo lá da Paraíba, para dizer que estava tudo irregular, mas ninguém levou vantagem. Então, além de serem picaretas de baixo clero, ou seja, pé de chinelo, eles são absolutamente incompetentes. Não venderam vacina nenhuma, não receberam dinheiro nenhum. Olha, receberam, é claro que receberam. E aí chega a Controladoria Geral e diz: está tudo bem. Foi tudo mal, mas está tudo bem. O senhor acompanhou essa entrevista coletiva do Marcelo Queiroga? Eu vi, mas não quis prestar, nem quis prestar atenção. Se bem que, olha, vou dizer uma coisa, às vezes eu admiro essas pessoas pela disfarçatez.
É impressionante como eles conseguem dizer coisas assim tão absurdas com uma cara de quem está descobrindo a pólvora. É fantástico. Quer dizer, como aquela história de que o coronel Franco lá, né? Franco, né? Elcio Elcio, Franco. o Bom, coronel, tenente-coronel. tenente-coronel, enfim, quase coronel. O cara que não Coronel. conseguiu ser coronel. Eu digo que o Bolsonaro é o cara que não conseguiu ser major, porque o Exatamente. Leônidas Pires Gonçalves impediu. Disse, não, você não vai frequentar a Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais. Não vai, não pode. A mesma coisa é o coronel, tenente-coronel, não teve, é quase coronel. Pois é. Ele dizia assim, não havia o contrato, não tinha problema nenhum. O problema não era o contrato. O problema não era o contrato, era o que estava acontecendo fora do contrato. Né? E eu admiro, porque é preciso ter nervos de aço para fazer essas coisas de vez em quando. E nem todos têm, né? Mas, enfim, vamos ver. Você não está muito pessimista aí com o correr dos acontecimentos até as eleições? Como é que você está? Agora sou eu que estou entrevistando. Eu estou muito pessimista, mas eu estou muito otimista numa esperança de que pior do que está não pode. Até que eu vi o incêndio da Cinemateca na quinta-feira à noite. Quando eu vi o incêndio da Cinemateca, porque eu sou um velho militante de não foi acidente. Toda vida que acontece um grande acidente, o incêndio da Biblioteca Nacional, eu digo, não foi acidente, não é acidental, isso aí estava previsto. É o caso da Cinemateca. Nós estávamos no episódio ridículo da Regina Duarte, na Secretaria de Cultura, e ele deu lá, mentirosamente, a direção da Cinemateca para ela, e eu já conheço, eu tenho 70 anos, professor. Eu conheci o Rudá, filho de Oswaldo, que é o pai da Cinemateca. Né? Eu não cheguei a conhecer o Paulo Emílio Salles Gomes, mas conheço muito bem e sou amigo da viúva dele, a dona Lígia Fagundes Telles. Então, a Cinemateca, agora o Ministério Público está dizendo, peraí, mas nós avisamos, é claro, todo mundo avisa. Agora, aí não é a culpa do Bolsonaro. O primeiro acidente com a Cinemateca foi em 1957, era Juscelino Kubitschek o presidente. Sim. Né? E aí nós queimamos toda a memória visual do Brasil. Agora, para que memória visual? Se você tem um governo que não acredita na vacina, um governo que boicota a vacina, que tenta roubar, fazer pagar propina por dose de vacina. Eu não sei se o senhor chegou a ver, mas eu publiquei quarta-feira da semana anterior um artigo do Estadão dizendo que propina e latrina são só rimas podres de vacina. Pelo menos você consegue se divertir um pouco com essa total... Professor, se eu não me divertir com isso, eu vou me divertir com o quê? Qual é a graça que um imbecil como o Bolsonaro, na presidência da República, pode ter? Ele reúne, ele faz uma live lá e vai provar as fraudes da eleição só para justificar a futura derrota dele, e aí vem e diz o seguinte, não, as fraudes não dá para provar, são improváveis. São improváveis, só que ele não sabe qual é o sentido da palavra improvável. O que é que ele pode fazer, doutor? Acontece que esse estilo de populismo, que é esse novo populismo que está corroendo as democracias no mundo inteiro, né? Invade na Europa, nos Estados Unidos, né? Existe digamos, uma classificação para esse tipo de populismo, que é o governo predatório, que destrói instituições. Né? Você tem governos que criam instituições, né? Que melhoram, reformam, etc. E você tem um tipo de despotismo que destrói as instituições. Isso é uma coisa que vem de longe. Eu não me lembro agora qual autor que mostrava que, eu acho que foi o Max Weber, que dizia que entre o déspota e o povo não pode ter nada, não pode haver nada.
qualquer coisa que existe, por exemplo, se tem uma religião, isso já é uma coisa perigosa, porque uma religião tem os seus valores, diferentes dos valores do déspota, né? Então, quando o déspota resolve criar um partido, ou quando ele resolve criar uma legalidade, né? Um código ele já está perdendo o seu controle. Nada pode estar entre eles, né? Então, o que está entre eles vai destruindo, né? A destruição do Ministério da Educação, a destruição do antigo Ministério da Cultura, né? Essas coisas fazem parte de um repertório que é o único que ele tem. O que está na frente, que impede alguma coisa, ele vai jogando fora, como ele jogou fora colegas dele que ele tinha levado para lá e que não ficaram não eram oportunistas nesse sentido, foram oportunistas num determinado momento, porque acharam que aquilo era você sabe, né? O oportunismo o que é oportunidade para nós, é oportunismo para os outros, né? Então, então, você não vai para o governo sem ter um mínimo de oportunismo. Mas os que não eram só oportunistas foram embora, né? Então... Aí eu queria saber uma coisa. Qual olha aqui, essa senhora que está aqui, ó, essa é minha mulher. O nome dela é Maria Isabel e ela é doutora em História Econômica na USP. O orientador dela foi o professor Zé Jobson Arruda. E ela está num estado de nervos terrível por causa do sumiço do currículo Lattes. Porque a vida dela inteira está lá dentro. Eu quero saber o seguinte, e o senhor, quais são as suas perspectivas de perder todos os seus dados no computador do astronauta do colchão da NASA? Olha, eu recebi uma comunicação da USP que eles têm o backup de tudo isso. Eles têm um backup e avisaram a todos que ele continua funcionando. Eu não fui checar, porque eu odeio o Lattes. Ele é muito complicado, ele é Isabel também. Nossa Senhora! Ele só dificulta, e você tem que repetir a mesma informação 5, 7... Enfim, eu detesto, mas de vez em quando eu sou obrigado. Agora já não sou mais, né? Porque eu já não preciso do Lattes para nada. Alguém me pedir, eu vou dizer assim, não quero. A sua biografia já superou o Lattes. Mas o senhor está tranquilo porque o senhor confia no Marcos Pontes. O Marcos Pontes, que o Bolsonaro... não, a USP... Não, o Marcos Pontes não. A USP é que disse que tem. Não, pois é. Mas o bostonauta Marcos Pontes disse que eu sou astronauta, estou acostumado a resolver problemas desse gênero, isso aí eu resolvo num piscar de olhos. Né? Aí eu digo, o professor Guilherme Albuquerque agora está sucesso. Mesmo que a USP não tenha, porque ele, afinal de contas, ele criou o colchão da NASA, você sabe, né? O grande feito do Marcos Pontes fez uma viagem espacial, coisa diplomática aí do Brasil, e na volta ganhou dinheiro fazendo propaganda de um colchão, dizendo que era um colchão que seguia as normas de conforto da NASA. Então, era a ligação que ele tem com a NASA, é um colchão do qual ele era o garoto propaganda. E é um grande frequentador da tal da live do Bolsonaro. Mas agora o senhor me fez uma pergunta e eu não vou perder a oportunidade de devolver a pergunta. O senhor acredita em quê? Acredita na terceira via? Acredita na volta do PT para roubar a Petrobras e tentar dessa vez quebrar a Petrobras mesmo? Ou acha que, de repente, vamos ter aí um boom econômico e o Bolsonaro faz uma super Bolsa Família e o Ciro Nogueira, o Ciro Ninguém, passa a ser Ciro Alguém? Qual que aposta hoje na Bolsa de Apostas do desgoverno brasileiro o senhor faria? Olha, vamos vou começar por essa última coisa que você disse. Bom, vamos supor que alguma coisa, mesmo sem governo, né?
porque há coisas que não dependem do governo, então elas vão acontecendo, que essa questão da pandemia acabe melhorando um pouco, ou que se consiga novamente dar algum auxílio. Acontece o seguinte, quando você tem os seus direitos, né, roubados, né, os seus direitos que não são cumpridos, que não são respeitados, você fica muito, enfim, você não gosta disso. Agora, quando depois disso alguém te devolve, você diz, bom, não é mais do que não está fazendo mais do que a sua obrigação. Então, há um tipo de demagogia que vem, o desprezo que o Bolsonaro tem pela ideia de governar fez com que ele perdesse uma oportunidade de dar alguma coisa a mais, de criar uma espécie de novo direito, né? Institucionalizar um direito a escapar da miséria e a escapar da pobreza, com essa questão do auxílio emergencial. Só que não estava preocupado com isso, né? Não estava preocupado com isso. Podia ter mantido, podia ter feito isso seriamente, podia ter duplicado ou triplicado o Bolsa Família, porque isso não custa absolutamente nada, né? Então, o que ele fez? Ele suspendeu e está tratando cada vez pior essa população. Se ele voltar a entregar, as pessoas vão dizer assim, não está fazendo mais do que a sua obrigação. Me deixou aqui... Você acha que ele está perdido, né? Eu não vou usar a palavra certa, mas tudo bem, perdido. Exatamente. Então, tem isso. Aí a outra questão é que, mesmo que a economia melhore, e aí, se ela melhorar, não vai ser por causa do governo, vai ser apesar do governo, é aquilo que os americanos chamavam de jobless growth, quer dizer, é o crescimento econômico sem emprego, né? Que aconteceu com o Bush, quando ele perdeu para o Clinton, né? Porque ele tinha posto a economia mais ou menos em ordem, ela estava começando a crescer, mas não tinha emprego. Aí o Clinton entrou e os empregos apareceram. É o que está ocorrendo também um pouco, em parte, com o Biden, né? Se isso acontecer, a economia voltar a crescer, os empregos só vão voltar a crescer, o quê? 6 meses depois? Não sei quando. Então, eu acho eu acho impossível uma recuperação, primeira coisa. Então, o que tem de um lado, o que está sobrando de um lado é o Lula. Vai ser possível se colocar entre um Bolsonaro muito enfraquecido e o Lula alguma coisa? Primeira coisa, essa coisa existe. Quer dizer, a grande maioria é moderada. A grande maioria não é nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, né? A grande maioria, que vai, digamos, do centro para a esquerda e do centro para a direita, ela existe. O que acontece é que ela está fragmentada, está sem liderança, né? Não é liderança de uma ou outra pessoa, é de você ter um conjunto de forças dentro da classe política que vai numa direção, né? Um bom exemplo para mim é quando, no momento da transição, quando o governo Geisel tomou a decisão de vamos caminhar na direção de sair do governo, os militares saindo do governo, e se reproduz uma democracia, digamos, como aquela inicial do Chile, né, que era uma democracia mais ou menos controlada e tal. O que aconteceu? Em vez dele pautar a sociedade passou a pautar essa transição, né? Isso. Eu acho que a coisa mais importante que nós conversamos até agora foi o que o senhor acabou de dizer. Uma coisa é o crescimento da economia, outra coisa é o crescimento chegar ao povo. Não está chegando. A economia está crescendo apenas para a elite, então, do agronegócio, merecidamente. O agronegócio tem alta competência internacional, só que o agronegócio não distribui renda. E aí, a solução era aquilo que o senhor falou, ele ter continuado com o auxílio emergencial, até porque se há dinheiro para fundo eleitoral e para fundo partidário, há dinheiro para auxílio emergencial. Então, só que eu já tomei muito do seu tempo, mas eu ainda queria
fazer uma pergunta a respeito de um assunto que eu sou, de certa forma, não domino, mas como todo cidadão deve acompanhar, que é o seguinte: uma das grandes maldades aí é do Estado brasileiro, da empresa brasileira, de certa forma, da imprensa brasileira, é não prestigiar atividades simbólicas, como, por exemplo, o esporte. Mas aí, de 4 em 4 anos, vem uma Olimpíada e o povo verdadeiro, o povo resiliente se manifesta. É o que está acontecendo agora em Tóquio. A primeira medalha de ouro que saiu para o Brasil foi um surfista, quer dizer, teoricamente uma coisa de elite, da elite branca, ganhou um negro, filho de pescador com empregada doméstica. Depois, a ginástica artística, que é uma coisa do outro mundo, praticamente, ganhou uma negra doméstica que saiu de casa aos 9 anos e que passou por 3 operações no joelho. Quer dizer, o senhor não quer aproveitar essa minha constatação, né? Que se reproduz também em outras vitórias, como a menina lá de Imperatriz, que eu fiquei emocionado quando a menina dispensou a aglomeração, porque ela ganhou a medalha de prata no Sky, no Sky. A menina chama-se Raíssa Leal. Né? Você não quer aproveitar para dar despedida? Não sei, falar um pouco sobre se, de repente, essa resiliência do povo que está morrendo na rua, né? E o Bolsonaro vai lá dizer que está reerguendo a economia, pode salvar o Brasil na decisão eleitoral de 2022? Olha, a questão é o seguinte: a nossa democracia representativa, né, faz com que a representação, digamos, pauta a política, ela pauta a sucessão, ela pauta a escolha dos representantes, etc. Então, essa pauta é estabelecida entre os partidos, entre as candidaturas, eles vêm e trazem programas que nós sabemos que não servem para nada, e o que nós fazemos? Além de ir para a rua, que eu acho que não vai acontecer tão cedo, mas pode ser que venha a acontecer, mas isso também não é decisivo, porque o poder não está aí, né? Então, o que resta? É escolher o que está é o prato feito, né? Ou é fulano, ou é a coisa do nem, né? Então, uma coisa que eu vou te dizer, estou empenhado nisso e estou, no fundo, tentando contribuir, é que haja um grande debate fora dos partidos, na sociedade, né, sobre o que é que nós queremos. Que economia que nós queremos? Nós queremos um estatismo absoluto ou nós queremos um total neoliberalismo que não tem funcionado no Brasil? Não é porque você não quer isso que você não tem ideias, que você não está procurando ideias. Então, na verdade, eu estou com um grupo de colegas criando um movimento chamado Primeira Via. Não é a terceira via, a primeira via, que é o do eleitor. Então, nós precisamos começar a falar. Eu sei que tem vários grupos fazendo programas de governo, etc. E eu acredito que isso vai criar uma expectativa que vai um pouco forçar os candidatos a discutirem coisas positivas, coisas substantivas, e não discutirem sou eu ou é você? E quem é que vai dar? O que eu ganho em troca para... Né? Isso não vai para diante. Né? É preciso que haja foi como aconteceu com a transição. Né? Quer dizer, a coisa foi pautada pelo Geisel, e o que aconteceu? A sociedade civil começou a dizer não é assim, a sociedade está acima do Estado, não é assim, não tem que haver consenso o tempo todo, o conflito é possível, etc. E com essa ideia, acabou-se chegando nas diretas e no sucesso. Né? Eu tenho 70 anos. Já votei algumas vezes. Nunca votei em quem prestasse. Nunca.
Eu tenho, você sabe, informação de leitura, informação de vida, eu sou repórter político, mas nunca votei num candidato que prestasse. Alguns ganharam, alguns perderam, mas todos tinham em comum o fato de não valer nada. Ou seja, nós estamos numa ditadura partidária, não é numa democracia. Nessa ditadura, os partidos escolhem o pior, porque eles representam a escória da sociedade, e a gente é obrigado a votar no menos ruim, mas eu sou obrigado a lhe dizer, eu só votei mal na minha vida inteira, aos 70 anos de idade. Daqui a pouco eu estou liberado de votar, mas vou votar e vou continuar votando mal. Agora, eu espero não repetir uma experiência tão traumática como foi a experiência do cara que foi escolhido por ser o corrupto de baixo clero, o picareta pé de chinelo. Eu acho que essa experiência foi a pior experiência eleitoral da história da democracia brasileira, desde o Império, desde o poder moderador do imperador. O senhor já votou bem alguma vez na vida? O senhor já votou bem? Não vale voto proporcional, só voto majoritário que eu estou falando. Não, voto majoritário, várias vezes eu fiz isso. Votei no que era... O meu princípio era o seguinte: qual é a capacidade de fazer mal para o país? Então, quem tem maior capacidade, eu voto contra, de destruir o país. Então, mas eu tive a oportunidade também de votar várias vezes em quem eu achava que tinha capacidade para fazer alguma coisa de bom, né? Mas, enfim, eu estou otimista, eu acho que é possível você forçar que alguns candidatos, você tem uma série de nomes novos aí que estão aparecendo, não estão entre esses candidatos, né? Mas um deles é a senadora Simone Tebet. Simone Tebet, Alessandro Vieira, o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, são pessoas que eu vejo com simpatia nesse debate. Não, o Eduardo Leite. Então, são todos nomes que já vi que o senhor não gostou muito, mas... Não é. O PSDB é uma experiência traumática na minha vida. Pelo amor de Deus. Né? Você veja o caso do Dória. Né? O Dória é um herói da vacina no Brasil, mas ele não consegue sair do 5º lugar na pesquisa porque o cabedal negativo dele consegue ser maior do que o do Bolsonaro. O Bolsonaro tem lá, sei lá, 15% dos votos, ele tem 5%. E ele é o cara que garantiu a vacinação para a gente. Acho que não vai ser nem candidato. O Eduardo Leite também. Quer dizer, o que eu estou vendo agora é fora mesmo do comum. Não, né? A Simone. Tem razão. A Simone me entusiasma. O Alessandro Vieira, senador do Cidadania de Sergipe, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, apesar de ter sido presidente do Atlético, eu sou Flamengo, então... Mas, também, esses nomes... Mas eu aceito. Se tiver o Eduardo Leite no segundo turno, eu voto nele, dependendo de quem seja o outro, mas certamente não será ninguém melhor do que ele. Se ele fosse Flamengo, já ajudaria, né? Não, olha, eu quero lhe dizer que, do ponto de vista político, a coisa mais lamentável do Brasil é o Flamengo. A direção do Flamengo é bolsonarista, a favor de estádio cheio, e a única coisa, que a grande lição que Tóquio está dando, é que nem os japoneses conseguiram fazer uma Olimpíada à prova de novo coronavírus. Pois é. Não, mas então, eu acho que há muita esperança. Eu acho que esses nomes que você citou, Alessandro Vieira, a Simone, o Calil, são nomes que, o problema é se vão deixar que eles entrem na pesquisa. Sim, senhor. Vão deixar, os partidos vão dar algum partido, qualquer partido, que você imagina, o Collor ganhou sem partido, o Bolsonaro ganhou sem partido. Algum partido dará guarida para que um desses nomes seja a primeira via? Eu espero que sim, O MDB está se mexendo, né? O MDB ele é um partido que é aquele ônibus, né? Um ônibus articulado, quer dizer, tem gente que vai da extrema esquerda à extrema direita, mas eles têm uma capacidade, uma espécie de capilaridade e tal, e, enfim. Eu não, enfim.
Lá para frente nós voltamos a conversar, professor. Tá bom. Olha, muito obrigado ao professor Zé Augusto Guilhom de Albuquerque, uma figura luminosa na academia brasileira e também na política. Desculpe o tempo todo que eu lhe tomei, mas tenho certeza que meus 324 mil inscritos vão receber com entusiasmo essa entrevista essa semana e vão lhe dar a visualização necessária. Depois eu reproduzirei no Twitter, no Facebook, no Instagram, e no blog do Neumann, no portal do Estadão e na Rádio Eldorado. Muito bom. Muito obrigado, professor. Estou sempre lá, estou sempre aí.